Shalom, homens de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você assiste esse vídeo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre nossas responsabilidades em relação às nossas esposas. E você que é solteiro, que ainda não é casado, assista também esse vídeo, porque um dia você vai ser casado e você vai precisar caminhar nesses princípios, amém? Pastor David passando aqui. Deixa eu ler com vocês Efésios 5, 25 e 27. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Durante o processo de casamento, principalmente nos primeiros anos, e algumas vezes se arrastam por alguns anos a mais, é normal que o homem tenha alguns desconfortos em relação aos comportamentos da sua esposa, principalmente por conta que são duas culturas diferentes, vieram de duas famílias diferentes, e aí está nesse caminhar dos primeiros dias, né? A palavra de Deus nos ensina e nos deixou bem claro que a responsabilidade de desenvolver a mulher nesses pontos que possivelmente, lembre-se, desconfortos santos para a edificação dela, não desconfortos da sua cabeça que não tem nada a ver com o reino de Deus, com a edificação dela. Mas a responsabilidade de desenvolver a mulher, de lavar ela por meio da palavra, de apresentar ela sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem culpa, é do homem, amando ela, cuidando dela. E eu pergunto para ti, meu amigo, meu irmão, como você está lidando com a sua esposa? Você está apontando para ela padrões que ela tem, que ela recebeu do pai dela, da mãe dela, de onde ela veio, como padrões errados? Ou você está proporcionando o desenvolvimento dela? Nós, como homens, nós temos que estar atentos e saber lidar com as esposas, entendendo até que nível de tensão elas podem suportar, porém também entender que elas não podem ficar estagnadas. No reino do Espírito, um homem e uma mulher que deixa de evoluir um único dia, ele não deixou, ele não ficou parado, ele retrocedeu. Eu amo uma frase que Smith Wigglesworth sempre falava nesse sentido: o dia que eu deixo de orar, eu não fiquei parado, eu retrocedi. O dia que eu deixo de avançar no reino do Espírito, eu não fiquei parado, eu retrocedi. O dia que eu deixei de queimar, eu não fiquei parado, eu retrocedi. Então, homens, escutem, nossas mulheres, elas têm desafios que nem elas mesmas sabem. Porém, elas têm um potencial que elas também não conhecem. E cabe a nós, homens, encontrar em Deus este lugar que Deus tem para elas e conduzir dia após dia, um pouquinho por dia, passo a passo. Nós chamamos em inglês de step babies, passos de bebês, conduzindo ela para este lugar de desenvolvimento em Deus. Naturalmente, a mulher, por ser aquela que veio de um lugar onde ela já estava confortável, ela já estava na costela de Adão, ela já tinha o seu lugar de conforto, ela sempre vai querer voltar para um lugar de conforto. Ela sempre vai querer ficar em um lugar onde aparentemente as coisas ficam estagnadas e ela se esconde nesse lugar de conforto, porque ela veio de um lugar de conforto quando ela foi criada. Ela não foi criada numa mistura de barro com vários componentes do barro. Não, ela já viu uma composição confortável e já estava alocada no corpo. Então ela sempre vai querer voltar para esse lugar de conforto. E nós, homens, que entendemos o que Deus tem para a nossa vida e para a vida dela, nós temos a responsabilidade de dia após dia dar pequenos passos, gerando nelas um desconforto santo, e aqui entra a sabedoria, não a ponto de romper, mas a ponto de desenvolver. Isso aqui, o dia que eu aprendi isso aqui, foi uma das mais preciosas chaves que eu tive em Deus, porque quando eu comecei a caminhar em Deus, eu fiquei muito louco quando eu descobri o mundo espiritual, quando eu conheci Jesus,
E eu queria já levar isso para Kelly, eu queria levar isso, e já Deus já me mostrou as nações, e eu já queria ir, e eu estava forçando muito, e por muitas vezes eu forcei a ponto de romper, a ponto de causar nela mágoas, incertezas, insegurança, dela se bloquear. Quando eu aprendi isso, eu comecei a caminhar step babies. Levava um dia, gerava, conduzia ela para o ambiente. Amor, tal dia vai ter um tal culto lá, eu fico com a Isabelle e você vai. Ah, mas a Isabelle é menina, não temos esse problema. Geramos esse desconforto santo para que ela fosse, eu assumi a responsabilidade. Comecei a permitir que ela fosse participar de alguns retiros. Nos esforçamos, me posicionei financeiramente, fiz uma ginástica financeira para que ela concluísse a faculdade dela. Ela concluiu a faculdade dela. Como é que você está tratando a sua esposa, cara? Você sabe qual é o sonho que Deus deu para ela? Você sabe o que Deus tem chamado ela para viver? Você sabe que, melhor ainda, você sabe o que Deus te chamou para viver? E você está caminhando para isso e conduzindo ela também, ou você está descolado dela? Um dos maiores trabalhos que nós temos como MEC aqui são receber muitos irmãos que vêm que às vezes a mulher está voando e o homem está em solo, e a mulher às vezes está em solo e o homem está voando, descolado, mas é trazer esse equilíbrio para que os dois fluam no propósito. E você, homem, como que você está lidando? Escute, você vai ter duas opções quando chegar diante de Jesus. Ou você vai apresentar os frutos e dizer, Jesus, está aqui, ó, os talentos que tu me deu estão multiplicados, está aqui minha esposa, meus filhos, meus netos, todos fluindo no chamado que tu tem para eles. Ou tu vai dizer assim, Jesus vai dizer, o que tu fez? Mas Jesus, eu não pude. Foi a mulher que tu me destes. Tu vai repetir a história de Adão? Tu vai repetir a história de Adão? Ou tu vai assumir a responsabilidade de homem, de Deus? Assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento da tua mulher, pelo cuidado dela, pelo amadurecimento dela, pela provisão dela. Tu vai assumir a responsabilidade? Ou tu vai culpar ela? Amém, irmão? Pensa nisso. Senão o vídeo vai ficar longo. Logo nós teremos outro retiro e tratamos mais a fundo isso. Amo vocês. Querido Jesus, eu abençoo a vida desses homens de Deus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que possamos ser diligentes no cuidado com nossas esposas, assim como Cristo é diligente no cuidado com a igreja. Assim, eu abençoo os meus irmãos, capacita eles, prepara eles e não retire o que uma família pode ter de mais precioso, que é a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Shalom, shalom.